Paz e graça, irmãos. Amém? Nós fomos chamados para reinar em vida. E a palavra de Deus diz que Deus, como um pai, Ele tem prazer na nossa vida. Primeiramente porque Ele habita em nós. Então, se nós somos templo, nós somos morada de Deus. E assim como um pai natural tem prazer de ficar com o filho, você precisa crer que o Deus que habita em você é seu pai e que tem prazer na sua vida. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 14 ao 17. Evangelho de João, capítulo 3, 14 ao 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, pela tua presença aqui neste lugar. Nós pedimos ao Senhor nesse momento que o teu Santo Espírito venha nos ensinar a porção da tua palavra e que essa palavra venha cair no nosso coração como uma semente numa terra fértil e que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas também ouvintes e praticantes da verdade da tua palavra, para que sejamos transformados, para que sejamos renovados, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem ministra a palavra. Nós somos apenas um canal e nós estamos aqui com o nosso coração aberto para aprender do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala de forma personalizada para cada um de nós nessa noite e que nós possamos sair daqui com a nossa mente renovada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse trecho da Bíblia que nós lemos é uma conversa de um mestre da lei chamado Nicodemos. Ele procurou Jesus uma certa noite, dizendo para Jesus assim: você é mestre e Deus é com você. Caso contrário, você não faria os milagres que você faz. E Jesus teve a oportunidade de conversar com aquele senhor experiente de vida, um senhor sábio nas Escrituras, alguém que era apto para ensinar as pessoas. E esse senhor foi ter com Jesus e Jesus começou a ensinar para ele o que seria nascer de novo. Até naquele momento, na Bíblia, se você for procurar, você não vai encontrar o que é nascer de novo. Essa aqui foi a primeira menção da palavra novo nascimento. E Jesus Cristo ensina para um homem já velho, para um homem idoso, para um homem culto, para um homem sábio. Mas quando esse homem chega para Jesus, é como se ele se entregasse para Jesus de uma forma assim: mestre, me ensina o que você sabe. Jesus Cristo, ele era o mestre da lei. E havia o mestre da graça. E o mestre da lei estava indo procurar informações com a graça de Deus. E Jesus então tem a oportunidade de falar com Nicodemos que importava para ele nascer de novo. Jesus estava dizendo assim: o mais importante na vida de uma pessoa não é quantos filhos ele tem, não é a herança que ele tem, não é o dinheiro que ele tem, não é nada do que ele possui fisicamente, materialmente. O que é mais importante para uma pessoa não são as memórias do passado, não são as experiências que ele já viveu, não é o nível de conhecimento que ele tem. O mais importante para um ser humano, independente de quantos anos de vida ele tem, é nascer de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela encontra a salvação em Cristo Jesus. Você nasceu uma vez da sua mãe materna.
Mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa nascer de novo para Jesus. E como que isso acontece? Você fala assim: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, me ensina a viver de acordo com aquilo que o Pai agrada, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Então esse homem, ele teve a oportunidade de ser ensinado por Jesus o que seria o novo nascimento, e a própria Bíblia relata que em determinado momento, diante da sociedade, diante dos líderes religiosos daquela época, Nicodemos defende Jesus. E quando Jesus morre, e ele é retirado da cruz, e ele é preparado o corpo dele para o sepultamento, como era um costume judaico, Nicodemos estava lá, junto com José de Arimateia, preparando o corpo de Jesus. Ele teve o privilégio de preparar o corpo de Jesus. Mas tudo isso aconteceu, tanto a defesa dele com relação a Jesus, quanto o não ter medo do que os outros iriam dizer, foi por causa de uma conversa que ele teve com Jesus à noite, onde Jesus revelou para ele a importância de nascer de novo. Esse homem foi capaz de perder o medo que ele tinha do conceito dos amigos, de deixar todo o conhecimento que ele tinha para abraçar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E conosco, irmãos, não pode ser diferente. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar de falar que Jesus é amor, que Jesus nos salva, que nós temos uma eternidade garantida, uma vez que nós cremos em Jesus. Seja no nosso rol de amizade, seja no nosso trabalho, nós exalamos o perfume de Cristo. Você às vezes não precisa falar que é um cristão, mas você tem um cheiro diferente, você tem um sorriso diferente, você tem uma atitude diferente, você tem um conselho diferente, você tem uma palavra diferente. Mesmo que você esteja acostumado com o seu estilo de vida, quem se aproxima de você sabe que você é diferente, sabe que você carrega algo diferente. E sabe qual é esse algo? É o próprio Deus que habita em você, que faz você ser alguém diferente. O texto que nós estamos lendo diz que do modo que Jesus foi levantado, Moisés levantou uma serpente lá no deserto, mas do modo que Moisés levantou aquela serpente no deserto, Jesus seria levantado. E o texto no verso 16 diz por que Jesus foi levantado naquela cruz. Foi levantado porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus foi levantado naquela cruz do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, mas o motivo foi porque Deus revelou o seu amor através de Jesus. Então, quando nós falamos a palavra cruz, ela carrega nela o coração de Deus. Ela mostra, revela para o mundo inteiro quem é de fato Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque alguém, só com a condição de amar, de tal maneira, poderia abrir mão de um filho único para depois ser pai de muitos filhos. Nós não teremos coragem de abrir mão dos nossos filhos, mas Deus abriu mão do único que Ele tinha, para você e eu podermos também sermos filhos. Isso a Bíblia descreve como um amor de tal maneira, e esse tal maneira quer dizer que não dá para explicar. Não caberia nos livros uma explicação do que seria esse amor de Deus. Mas um amor, como nós temos dito para vocês aqui, não é simplesmente falar. Se Deus dissesse assim, eu amei o mundo de tal maneira, e não tivesse enviado Jesus, não seria um amor verdadeiro. Não seria um amor comprovado, melhor dizendo. O amor, ele tem atitudes. Você tem atitudes para com quem você ama. E foi isso que Deus fez com o mundo. Ele enviou Jesus. Mas o que simboliza a cruz? Qual a mensagem da cruz para o povo judeu? Para o judeu, queridos, a cruz, uma pessoa que era crucificada era considerada uma pessoa maldita, maldita de Deus. Para o romano, a cruz era uma pessoa que merecia estar na cruz, era aquela pessoa que tinha feito tanta coisa errada que para alguns países seria a pena de morte.
Teria que ir para a cruz para punir tudo aquilo que a pessoa fez. Mas a cruz, além de um sentido para o judeu e um sentido para o romano, ela tinha um sentido específico para Jesus Cristo. Porque ele queria para a cruz. E ele disse para nós em João 12, no verso 31 e 32, ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando Jesus estava para ser levantado, como aquela serpente foi levantada no deserto, na mente de Jesus, no coração dele, ele estava dizendo assim: eu vou ser pregado na madeira, mas o objetivo é atrair todos a mim. Então você fica pensando assim: ah, meu marido não converte, meu filho não converte, a minha filha não converte, o meu marido não converte, o meu parente não converte. Mas a Bíblia diz, são palavras de Jesus, que eles são atraídos pela cruz. Eles são atraídos pela cruz. E se você aprender a declarar isso, breve você vai ver essas pessoas na presença do Senhor como você está. Sabe por quê? Porque a sua luz brilha, porque você é sal, porque existe um poder de atração naquele madeiro. A cruz não é simplesmente um pedaço de pau fincado no outro. Ela é um poder de atração. Paulo ainda disse que a cruz para nós, para a igreja, é o poder de Deus. Isso significa que quando você ouve a palavra da cruz, significa que o objetivo de Jesus, significa que o motivo daquela cruz é para liberar o poder de Deus para as nossas vidas. A palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18, para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você olha para a cruz, você não pode visualizar simplesmente uma cruz vazia, porque Jesus foi tirado de lá. A cruz, o que ela simboliza para nós é todo o poder de Deus investido na vida de Jesus, e tem você e eu como alvo. A cruz é o poder de Deus. Então, quando você quer receber algo, você precisa olhar para onde? Para o sacrifício de Jesus. Se você precisa desfrutar de algo na sua vida, olha para Jesus. Isso é fé. Voltando ao que nós lemos no verso 14, diz assim: do modo como Moisés levantou a serpente de bronze. Talvez você não conheça a história de Moisés e do povo de Israel, mas você pode ler na sua casa depois, em Números capítulo 21, no verso 4 ao verso 9, que o povo de Israel estava no deserto, e eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, e havia serpentes abrasadoras no deserto, e quando eles começaram a murmurar e a viver aquela questão toda problemática, as serpentes abrasadoras começaram a morder os israelitas no deserto. E eles então correm para Moisés e pedem a Moisés interceder por eles junto a Deus. E aí Moisés intercede junto a Deus, e Deus fala com Moisés assim: Moisés, você vai fazer uma haste de madeira e vai fazer uma serpente de bronze. E você vai pendurar essa serpente de bronze no alto dessa haste. Todo israelita que for picado pelas víboras, pelas serpentes, que olharem para aquela serpente de bronze, eles vão receber a cura. Isso foi feito há muitos anos atrás. Quando Jesus chega para conversar com Nicodemos naquela noite, que ele explica para ele do novo nascimento, explica para ele de como viver na presença de Deus, ele fala assim: Nicodemos, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ou seja, eu, seja levantado. Na mente de Jesus, o levantar dele na cruz seria para atrair as pessoas. Mas o objetivo que aconteceu lá no passado foi para quem olhasse para aquela serpente de bronze pudesse ser curado fisicamente das mordidas daquela serpente. Então, o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Aquela haste que Moisés confeccionou é uma tipologia, é uma sombra
do que a cruz é para nós hoje. E nós sabemos que um objeto, quando a luz bate nele, ele projeta uma sombra. Você está debaixo de uma árvore, naquela sombra gostosa, naquele sol de meio-dia. Qual que é mais importante? É a árvore ou é a sombra? É a árvore, não é? Porque se não tiver a árvore, não tem a sombra. Qual que é mais importante? A haste de madeira que Moisés fez lá ou a cruz que Deus fez do lado de cá? É lógico que é a cruz. Aquela haste era uma sombra do que iria acontecer como uma realidade na cruz. Aquela serpente de bronze que Moisés confeccionou lá é uma sombra de Jesus Cristo. Aquelas víboras que estavam lá no deserto, que habitavam lá, mas que de repente começaram a morder, é uma simbologia de Satanás. Então, quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze e acreditavam na palavra de Moisés, se vocês olharem, vocês vão ser curados, eles eram curados. Agora, o que a cruz pode fazer pelas nossas vidas hoje? Quando você olha para o autor e consumador da sua fé. Se lá atrás, um simples pedaço de madeira, quando eles olhavam com fé, uma simples imagem de uma serpente de bronze, era capaz de curar, não era por causa da serpente e da haste, é porque eles olhavam com fé. Moisés disse para eles, Deus falou que se vocês olharem, vocês vão ser curados. E agora o que a cruz, o que Jesus, o que a obra consumada no Calvário simboliza para as nossas vidas quando nós olhamos com fé? A cruz é muito mais importante do que aquela haste. Você está vivendo numa nova aliança. Você está vivendo depois da cruz. Você não está vivendo em deserto nenhum mais. Problemas, queridos. Às vezes nós temos uma cultura de falar assim, eu estou vivendo num deserto, estou num desertão. Tira isso da sua cabeça. Dê nome ao que você está vivendo. Eu estou numa tribulação, ou eu estou enfermo, ou eu estou passando uma dificuldade. Mas não fala que você está num deserto, porque você não é judeu. Jesus, a cruz de Jesus foi fincada na terra prometida. A haste foi fincada no deserto. Você olha para a haste ou você olha para a cruz? A sua vida espiritual, ela começa na terra prometida, onde homens tinham que ter 2 para carregar um cacho de uva. Você já nasceu num lugar espiritual de prosperidade, um lugar onde você é abençoado, um lugar onde Jesus é com você. Então, muda a sua cultura e dê nome aos bois, fala tribulação, não fala deserto, porque você não está no deserto, você está na terra prometida. Você nasceu espiritualmente na terra prometida. Então, por que a gente tem ensinado isso a vocês? Porque você vive do que você crê. O justo vive pela fé. Fé é crer mais atitude. Se eu tenho um conceito errado sobre a minha realidade espiritual, eu vou viver errado. Mas se eu tiver um conceito certo, eu vou viver certo. E aí fica aquela questão. Importa que o Filho do Homem seja levantado para atrair todos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é salvo? Porque esse poder de atração funcionou para você. E eu profetizo que vai funcionar para os seus familiares, vai funcionar para os seus amigos, porque Jesus nunca mentiu, ele disse que atrairia a todos. Eles podem não perceber, mas eles já estão sendo atraídos. Eles podem ainda estar com seus olhos fechados, mas eles vão ser os seus olhos abertos. Sabe um segredo, queridos, que quando você quer ter alguém junto de você, que você ama e você quer que ele seja salvo, começa a pedir ao Senhor para dar a essa pessoa espírito de sabedoria e de revelação. Começa a pedir ao Senhor para mostrar a verdade, porque a cruz ela está atraindo as pessoas. O Espírito Santo está lá convencendo ela do pecado que ela está vivendo. Mas você muitas vezes precisa ter uma atitude de fé, de enxergar a verdade da palavra e proferir a verdade da palavra, ao invés de ficar com um sentimento negativo,
de ficar desacreditando. Às vezes a pessoa vive um momento com você que te entristece e você fica assim, não tem jeito, não declara que não tem jeito, porque Jesus dá jeito para tudo. E a gente precisa viver essa verdade, sabe por quê? Quando você acredita na palavra, você está exercitando a sua fé. E aí quando você vê a sua fé sendo correspondida, ela sendo ativada e as coisas acontecendo, você vira um leão, porque você sabe que Deus é contigo. Aí você tem aquela certeza, aquela convicção. Você contenta o seu coração, você tem a sua mente aberta, você tem aquela alegria que entra no seu coração que você não sabe explicar, porque você está vendo que Deus é com você, que o seu Pai é com você. Quando a gente percebe que Deus nos ouve, eu não sei quanto a você, queridos, mas quando eu paro para orar, que eu falo assim, o Deus do universo tem a capacidade de me ouvir, isso alegra meu coração demais. Porque não é qualquer pessoa, é o Deus do universo. É o Deus que para tudo para ouvir quando você fala assim, Pai, eu estou precisando de ajuda aqui hoje. Eu preciso de um socorro aqui hoje. Sabe por que ele faz isso? Não é porque você é bonzinho, não é porque você orou 3 horas, não é porque você leu a Bíblia, não é porque você jejuou, não. Ele faz por você por causa do Filho dele. Porque o Filho dele teve o poder de te atrair. Não é porque você fez ou deixou de fazer, é por causa de Jesus, porque Deus trata a gente olhando para Jesus, porque você foi colocado em Cristo. Então não pense que você recebeu a sua resposta de oração porque você é merecedor, não. Jesus foi merecedor. Só que Deus olha para você e vê Jesus. E quando você se vê, você também tem que ver Jesus. Porque esse poder da cruz é que faz toda a diferença no nosso relacionamento com o Pai. Deus sempre amou o mundo. Mas quando você olha para Jesus com fé, você está correspondendo ao amor que Deus derramou ao mundo, está dizendo assim, Pai, eu estou aqui. Eu estou reconhecendo que o Senhor me amou e eu estou correspondendo ao seu amor. O verso 15 que nós lemos diz assim, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Sabe um defeito ou um ensino talvez errado que nós tenhamos aprendido a nossa vida toda? Quando fala assim, se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna. Aí a gente joga a condição de vida eterna lá para frente, lá para a eternidade. Só que Jesus está dizendo aqui, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E um outro versículo em João 5:24 diz que quem crê tem a vida eterna. A vida eterna, queridos, é a vida do tipo que Jesus vivia aqui na terra, porque Jesus foi o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para gerar outros filhos iguais a ele para Deus. Então a vida eterna é a vida que começa aqui na terra, chamada vida abundante, e que é continuada na eternidade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode e deve, pela obra consumada da cruz, desfrutar da vida eterna agora, daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, até você chegar na eternidade, você pode e deve viver a vida abundante. E o que é essa vida abundante? É a vida que Jesus pagou para que a gente tenha. Uma vida de alegria, uma vida com saúde, uma vida de prosperidade da nossa alma, de prosperidade financeira, uma vida em que você tem o prazer de desfrutar a presença do seu Pai. É tudo que você olha e observa na vida de Jesus Cristo. É uma vida que te dá a proporcionalidade de viver desfrutando da presença de Deus e levando esse amor de Deus para a vida das outras pessoas, passando isso através de você. Jesus Cristo, ele tinha fé em Deus. Ele tinha fé de Deus. Você não vê Jesus como um homem falando assim, eu vou ali curar uma pessoa, mas será que o meu Pai vai me honrar? Será que o Espírito Santo vai curar? Jesus tinha fé em Deus. Ele andava guiado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele se esvaziou de todo o poder divino que ele tinha para vir aqui na terra e se fazer um homem como nós, cheio do Espírito Santo, para demonstrar para nós, sabe o que, queridos? O que é ser filho. Porque nenhum ser humano, até Jesus, sabia o que de fato é ser um filho de Deus.
Então, quando a gente fala que ele levantou pessoas, ele foi levantado na cruz para atrair todos a si, ele não está falando só que ia atrair as pessoas para a salvação eterna, com a eternidade. Ele está falando, eu vou atrair todos a mim para que todos possam viver o estilo de vida que eu vivo como um filho de Deus. O estilo de vida daquele que recebe o amor e que doa amor na vida das pessoas. Um estilo de vida daquele que anda em saúde divina e que é capaz de levar a cura divina às pessoas. Alguém que é capaz de resolver o problema das pessoas, de ter os seus problemas resolvidos. Por quê? Queridos, se aquela haste, se aquela serpente lá atrás foi capaz de resolver o problema daquela população toda, daquele grupo de pessoas todo, você é capaz de acreditar que a cruz de Cristo, que Jesus Cristo, que a morte e a ressurreição dele é capaz de resolver o seu problema? É claro que é. E o interessante, queridos, é que Deus falou com Moisés assim: fala com eles que se eles olharem para a serpente, eles vão ser curados. Você consegue perceber que não era mais responsabilidade nem de Deus que eles fossem curados e nem de Moisés, mas que era deles mesmo? Consegue perceber isso? Deus falou, faz a haste, confecciona a serpente, coloca lá e fala com eles, se vocês olharem com fé, vocês vão ser curados. Então, não era mais responsabilidade de Deus curar. Assim como os nossos dias hoje, porque ele já proveu a cura. A cruz é a cura. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já se fez pobre para nos dar prosperidade. Jesus já se fez maldito para nos dar a bênção. E você é abençoado. Jesus se fez nosso substituto para nos dar aquilo que nós não merecíamos, mas que ele escolheu nos dar. Então você é abençoado, você é amado, você é próspero. Existe o poder da cruz que está liberado para todos aqueles que ousarem olhar com fé para receber. Consegue perceber que se lá atrás não era responsabilidade de Deus, agora também não é, porque Jesus é muito mais poderoso do que aquela serpente? Só que aquelas serpentes que simbolizavam o inimigo matando as pessoas, simboliza também o inimigo hoje. A sua salvação, o seu espírito está salvo. Se você morrer agora, você vai para o céu, você tem a sua salvação garantida. Mas enquanto você estiver aqui na terra, o inimigo ele tende a atacar o seu corpo físico, tende a atacar a sua alma. Sabe qual é o refúgio que nós temos? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se aquela serpente lá atrás, quando as pessoas olhavam com fé, funcionou na vida delas, nós precisamos crer que Jesus funciona. Nós precisamos crer que Jesus é o antídoto para tudo que nós precisamos. Nós precisamos olhar Jesus não simplesmente como Jesus, mas como Jesus, que faz a diferença na nossa vida. Como alguém que se doou para demonstrar o poder de Deus. Como alguém que disse assim, eu vou fazer valer a pena, eu vou mostrar como é ser um filho, para que todos os meus irmãos possam viver como eu vivi. Então olha para a vida de Jesus. Olha para quem Jesus foi, olha para o que Jesus fazia, como ele andava em intimidade com o Pai, como ele dependia do Espírito Santo para fazer o que ele fazia, como ele colocava o Pai em tudo que ele fazia, como ele amava as pessoas. Olha para a vida de Jesus. Mas olha também para o poder da cruz. Porque se você olhar só para a vida de Jesus e esquecer que foi na cruz que o poder foi liberado, você acaba indo para a eternidade, mas, como o dito popular, comendo pão que o diabo amassou. E não é isso que Jesus veio fazer. Ele veio desfazer as obras do diabo. Lá naquela cruz, ele expôs publicamente o inimigo, desprezou o inimigo, tirou dele triunfou dele na cruz.
Só que o inimigo, o diabo do nosso inimigo, ele não se dá por vencido. Então ele ataca você no seu emocional, ele ataca você no seu físico. Se você olhar só para Jesus, você vai saber que Jesus muda. Só que Jesus disse assim, é você e eu que vamos colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Então a responsabilidade é nossa de fazer com que o inimigo fique debaixo dos nossos pés, porque a cruz é o poder de Deus liberado para isso. Então, cuide da sua alma, cuide do seu corpo, o seu espírito já está salvo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Procura informação de como você pode trabalhar, de como você pode agir. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a exercer a autoridade espiritual que você tem. Deixa ele falar com você, ouça a voz do Espírito de Deus, porque você pode e deve fazer a diferença, tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas. Sabe o que é isso? É batalhar pela fé. O inimigo quer que você nem saiba que tenha fé. Ele quer que você enxergue a cruz como simplesmente um pedaço de madeira vazio, que Jesus não está mais lá. Mas eu volto a dizer, a cruz é o poder de atração para Jesus. A cruz é o poder de Deus. E foi na cruz que ele venceu o adversário. E é por essa mesma cruz que nós temos que caminhar. Quando nós vamos cear, Jesus disse assim, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque é muito fácil esquecer. Quando a gente está passando numa tribulação, é muito fácil esquecer. Só que o Espírito Santo traz a nossa memória. E a gente lembra daquilo que nos dá esperança. E a gente lembra que precisa batalhar pela fé. Então a cruz, como o salmista disse, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa, é Ele quem cura, é Ele quem te dá prosperidade, é Ele quem te coroa de graça, de misericórdia, é Ele que te farta de bens na sua velhice. Tudo isso é Jesus quem faz, por causa da obra da cruz. E ele disse assim, faça isso em memória de mim, mas faça até que eu volte. Isso quer dizer, queridos, que ele vai voltar para nos colocar na eternidade junto com ele. Aí lá não vai precisar de exercer fé. Lá você não vai ter que batalhar por fé. Lá você vai estar com a sua alma garantida, com o seu corpo físico, sem doença, sem nenhum. Mas enquanto esse dia não chega, vamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Acorda de manhã e agradece, obrigado pela cruz. Obrigada porque pela cruz eu sou curado. Obrigado pela cruz eu posso ter intimidade com o Senhor. Obrigado porque essa obra, esse preço foi pago e eu preciso só valorizar isso. Aí quando você estiver passando alguma dificuldade, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não enxergue uma serpente de bronze, enxergue Jesus. Não enxergue apenas uma haste, enxergue a cruz. E lembra que ela é o poder de Deus que está liberado para resolver as questões da sua vida, para resolver as questões do seu emocional, para resolver tudo para você. Não é, queridos, que nós não vamos passar por problemas, por dificuldades. Se eu pregasse isso para você, eu estaria mentindo. E estaria até anulando a cruz, porque se a cruz veio para, se a haste foi para resolver um problema lá no deserto, a cruz é para resolver problema na terra prometida. Então, pregar um evangelho que não existe problema é pregar um evangelho mentiroso. O que a gente precisa pregar é um evangelho que é Jesus Cristo, que resolve os problemas, porque o adversário que causa problema já está derrotado. Mas requer de nós olharmos para ele com fé. E o que é olhar com fé? É mirar. Vocês já viram na roça, a charrete tem aquele tapa-olho no cavalo? Por que tem aquilo ali? Né, Joel? Você sabe. Se não tiver o tapa-olho, qualquer coisa assusta o cavalo. Não é assim? Agora, se tem o tapa-olho, ele vai olhar só para frente. A chance dele cair, tropeçar, dele desviar é mínima. E a gente precisa ser assim com Jesus. Olha para o autor e consumador da sua fé e para de olhar as circunstâncias. Não é que você vai viver alienado da sua realidade, mas coloca fé na sua circunstância.
Exerça aquilo que você tem aprendido nas suas circunstâncias e fala: Senhor, eu não aceito isso aqui. Mas não fala só com o Senhor que você não aceita. Repreende o que estiver te acontecendo no nome de Jesus, porque muitas vezes nós estamos sendo roubados. E a Bíblia diz que o ladrão, que é o inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus já venceu o ladrão naquela cruz. Mas ele disse assim que eu preciso batalhar em fé. Então a responsabilidade para muita coisa é nossa. Não é mais de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Requer de nós. Mas graças a Deus que mesmo na nossa responsabilidade em guardar nossa alma e nosso corpo, o Senhor é quem nos ajuda. É Ele quem nos sustenta. É Ele que nos convence que nós somos filhos, que nós somos a justiça de Deus. É Ele que fala assim: mesmo você vivendo isso, você continua sendo filho, você continua tendo direitos, porque a cruz continua liberando poder para você. Então, queridos, você nunca está sozinho. Quando Deus disse que amou o mundo e enviou Jesus, Ele estava dando o seu coração para nós. Ele estava dizendo assim: eu quero filhos que vão alegrar o meu coração. Hoje é dia dos pais. O que alegra o coração de um pai? É ver o filho seguir o exemplo do pai, não é assim? Seguir os conselhos, é ser uma pessoa obediente. Você sabe que Deus é seu pai. O que alegra o coração do seu pai? É ver nós, como filhos, seguindo o exemplo do seu único filho, que agora nos fez também filhos. Quer alegrar o coração de Deus? Ele diz que tem uma coisa que alegra Ele. É a sua fé. Ele não falou que você orar alegra Ele. Ele falou isso. Ele disse que a fé alegra o coração do seu Pai. E onde a nossa fé tem que estar depositada? Na cruz. É você exercer fé e falar assim: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena o que você fez por mim. Eu assumo isso como a minha verdade. Eu não aceito isso porque Jesus já me curou. Eu não aceito isso porque Jesus já fez, já pagou por mim. Se Ele já pagou, não tem que pagar de novo. Se alguém te substituiu em algum lugar, você não tem que ir naquele lugar de novo. Como o nosso substituto, Ele fez por nós. Deus disse, não sei se 2 ou 3 vezes, em voz audível, para Jesus: este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. E como nós estamos em Cristo, Deus pode dizer assim: vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu tenho alegria. Hoje, como eu disse, a gente comemora o Dia dos Pais. Eu costumo dizer que dia de pai é todo dia, né? Assim como o dia de mãe é todo dia. Mas eu acredito que se Deus abrisse o céu aqui, agora, e falasse em voz audível para nós o que Ele queria de nós, Ele não iria pedir muita coisa. Ele iria pedir assim: se enxergue como meu filho. Olhe para Jesus como modelo. Siga os passos de Jesus. Eu enviei Ele porque eu amo vocês. E eu quero que vocês tenham Ele como modelo. Exerçam fé naquilo que Ele fez por vocês. Aí vocês alegram meu coração. Que essa noite a gente possa responder ao nosso Pai Celestial: eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Em tudo. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Aí você valoriza o motivo dele ter sido levantado naquela cruz. Eu quero receber tudo aquilo que Jesus conquistou por mim. Aí você valoriza o que Ele fez na cruz. Eu quero amar as pessoas como Jesus amou. Aí você valoriza a obra da cruz. Eu quero conversar com meu Pai, colocar meu Pai em tudo na minha vida. Você valoriza a obra da cruz. Eu quero cumprir a vontade do meu Pai como Jesus cumpria. Você valoriza a obra da cruz. Sabe o que você faz assim? Bota o tapa-olho, só enxerga Jesus. Aí você não tropeça, aí você não desanima, aí você não cai, e ainda você passa a ser suporte para a vida de muitas pessoas
que lá fora estão dependendo de você. Tem pessoas que estão dependendo de você, de um sorriso. Talvez você nem sabe disso, como ela está por dentro. Mas ela está precisando de você. Então seja útil. Alegre o coração do seu Pai. Fala de Jesus para as pessoas sem ter vergonha nenhuma. Não esconda quem você é. Seja você um filho amado e abençoado como Deus te vê. Amém? Vou pedir o Jean para encerrar para nós. A nossa vida, queridos, como filhos de Deus, é um privilégio. Que se for valorizado, a gente vive uma vida muito melhor. Uma vida muito mais satisfatória, uma vida muito mais feliz do que a gente tem vivido até hoje. Seja um filho. Boa noite a todos, graça e paz. Acho que nesse Dia dos Pais, o presente acabou sendo nosso, né? De viver esse entendimento que o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite, de quanto nós somos amados pelo nosso Pai. Pelo nosso Pai que é Deus, pelo nosso Pai que é todo-poderoso, pelo nosso Pai que nos amou a ponto de dar o melhor que Ele tinha, que é Jesus Cristo, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para louvar, para adorar, para mais uma vez fazer aquilo que foi direcionado para nós, que é lembrar do sacrifício dele, da vitória dele na cruz e da implantação desse reino que ele nos colocou nele para viver nessa vida abundante. E da mesma forma que o povo hebreu, o povo judeu, podia desfrutar do benefício daquele metal, daquela serpente de bronze que foi colocada no madeiro por algo chamado fé, por algo que foi dado de Deus para eles, para que eles pudessem crer e ser libertos de algo que tanto assolava eles naquela época, que era a picada das serpentes abrasadoras. Nós também temos hoje, pela fé, o direito de viver tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. E acho que esse é o grande estímulo que nós temos. E se você pensar a situação que Moisés viveu naquele momento, talvez seja algo que deveria estimular você a ter uma atitude diferente. Porque Moisés teve uma direção que, se ele confeccionasse de metal uma serpente e colocasse no madeiro, aquele povo seria curado das picadas da serpente. Agora você imagina, e faz uma reflexão comigo, o momento que foi ele começar a derreter o metal, informar o metal derretido, por uma direção que Deus havia dado a ele, de ter uma convicção, de ter uma certeza, algo partia de dentro dele, que impulsionava ele até aquela atitude de moldar realmente aquela serpente feita de um metal derretido, colocar ela depois afixada no madeiro e ter a certeza, pela palavra de Deus, que algo ia acontecer na vida daquele povo. E ele está falando de algo que eles viveram no passado, através de um metal que foi uma direção de Deus. Agora você imagina o que está disponível para você, através do madeiro de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, sem pecado, que foi crucificado na cruz. Se aquele povo já não mais sofria a morte por causa da picada da serpente, o que é que você tem disponível para você hoje? Porque se você pensar, a doença foi algo que aconteceu após o pecado de Adão. Até Adão ter sido pecado, não havia doença no Éden, não havia miséria no Éden, não havia tribulação no Éden, não havia angústia no Éden, não havia depressão no Éden, não havia nada de ruim no Éden. O Éden era algo perfeito, era algo criado por Deus de forma perfeita. Mas por causa do pecado de Adão,
tudo isso começou a assolar a humanidade. Por causa do pecado do povo hebreu, por causa da murmuração do povo hebreu, as serpentes abrasadoras começaram a atacar aquele povo e eles passaram a morrer. Agora você imagina, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, e tudo o que assolava a humanidade foi aplacado nele. De meio-dia às 3 houve trevas, onde ele recebeu a maldição, onde ele recebeu o pecado da humanidade, para que hoje você tivesse, pela fé, a disponibilidade de não passar por tudo aquilo que a humanidade vem passando. Então eu acho que é um estímulo para nós a pedir uma direção ao Espírito Santo. Senhor, assim como o povo hebreu desfrutou do benefício da serpente de bronze que foi colocada no madeiro, eu, como filho amado de Deus, quero desfrutar na totalidade dos benefícios que foi disponível para mim através de Jesus Cristo, que foi colocado na cruz. E o Espírito Santo quer te impulsionar a viver isso. O Espírito Santo quer que você desfrute disso. Tanto quer que uma das direções que teve para nós é que nós devemos fazer isso aqui, em memória dele. E esse ato que vai acontecer aqui agora não é simplesmente o fato da gente pegar um pouco de suco de uva ou pegar um pão e comer. Não é somente isso. O que está implícito nisso daí é algo que pode mudar a sua vida a partir de agora. É você entender que isso está sendo feito hoje porque a memória do ser humano é uma memória muito curta. A gente nem se lembra mais do que aconteceu talvez na semana passada, mas todas as vezes que nós participamos do corpo, todas as vezes que nós participamos do sangue de Jesus Cristo representado pela ceia do Senhor, nos faz ativar a nossa memória o sacrifício de Jesus. Faz ativar a nossa memória que Ele não somente veio na face da terra, que Ele viveu sem pecado, que Ele morreu por nós, mas que Ele ressuscitou, que o Espírito que ressuscitou Ele dos mortos está em você e quer disponibilizar em você o poder, o dínamos, capaz de fazer você viver assim como Jesus viveu dos mortos. É você viver a vida abundante que Ele trouxe para você. Então nessa noite nós temos o privilégio de desfrutar da ceia, lembrando que Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, como Ele vive e reina num reino que você foi colocado nele, o reino do Filho do seu amor. E é por isso que você tem o privilégio hoje. Mas quem é que pode participar da ceia do Senhor então? Todos aqueles que têm a convicção que são amados de Deus, porque Deus não amou os crentes, Deus não amou quem batizou, Deus não amou quem não pecou, Deus amou o mundo. E porque Ele amou o mundo, você que crê que é amado de Deus, você tem o privilégio e a disponibilidade de participar dessa ceia. E nessa noite eu vou fazer diferente. Eu quero ter o privilégio de te servir. Eu venho convidando alguém para servir vocês, mas eu quero servir vocês. E aquele que entender que é amado de Deus, fique na liberdade. É um tempo em que nós vamos estar mais uma vez lembrando do sacrifício de Jesus, da morte dele, mas também da ressurreição. Amém?